Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. As maiores dúvidas que eu percebo que a galera tem quando começa a estudar sobre design é como estruturar um portfólio, montar um currículo e até mesmo deixar o perfil do LinkedIn de forma atrativa para as pessoas que trabalham na área de talentos das empresas. Então, pensando em sanar essas dúvidas, eu convidei uma pessoa incrível para somar com a gente aqui nessa conversa. Ela é Head of People e Partnership na Deploy e atua na área de talentos há mais de 15 anos. Salve, salve, Gisele Menezes. Fala, tudo bom, Luan? Tudo bom, pessoal? Super prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Oi, Gi, eu que agradeço aí por ter participado aqui agora com a gente desse papo incrível. Tenho certeza que a galera vai curtir pra caramba aí as suas dicas, né? Você que já tá na área há mais de 15 anos. Acho que tem bastante história também interessante aí pra contar pra galera. Mas antes eu quero deixar uns recadinhos aí pro pessoal. Lembre-se de deixar o seu like aqui neste episódio. Se você está ouvindo principalmente pelo Spotify, deixa aí as 5 estrelas que ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que nós criamos aqui pra vocês de forma gratuita. Mas se você quiser contribuir também de forma monetária, tem o nosso pix, @papodeux.com.br, que você pode estar colaborando e eu vou ficar muito feliz com a sua contribuição. E lembre-se também que você pode pegar o link deste episódio, espalhar aí pelas redes sociais, pode ser o LinkedIn, pode ser também lá no nosso Instagram, @papodeux. Me marca lá no Instagram que vai ser muito legal eu ver você. E também marca a Gi lá no LinkedIn, né? Coloca lá o nome dela, o que você achou sobre esse episódio, quais foram as dicas que mais te chamou a atenção aqui que ela trouxe. Vai ser muito legal, né? Ouvir a sua opinião aqui sobre os conteúdos que a gente gera. E galera, vocês sabem que uma das etapas mais importantes para quem deseja migrar para a área de design é a entrevista, que é onde a pessoa candidata tem a oportunidade de demonstrar seu conhecimento e fit cultural com a empresa. Então, pensando nisso, a PM3, junto com diversos líderes do mercado, e claro, eu também estou participando disso, desenvolveu um e-book gratuito com as 13 perguntas e respostas em entrevistas de Product Design que você pode baixar agora, clicando no link que está disponível neste episódio e aproveitar este conteúdo gratuito que eu tenho certeza que vai te deixar mais preparado durante a sua entrevista de emprego. E Gi, antes também da gente mergulhar aí sobre esse assunto, você trazer essas suas dicas de currículo, portfólio, que eu tenho certeza que vai ajudar a galera aí que acompanha o nosso conteúdo. Fala um pouquinho como você começou a sua carreira aí dentro dessa área de talentos e tudo mais, como que você foi parar na Deploy e até explicar um pouquinho sobre o que é Deploy para contextualizar. As pessoas podem falar assim, nossa, Luan, você tá levando alguém de talentos para falar sobre UX e tal, né, dicas de portfólio, mas o que tem a ver essa conexão aí, né? Então, conta um pouquinho a trajetória, tal, chegar na Deploy e conecta essas coisas pro pessoal entender um pouquinho mais por que a gente tá fazendo parte aqui hoje aqui do nosso programa. Eu gosto muito de contar a minha trajetória porque é muito comum a gente ver as pessoas com dúvidas, né, em relação à própria carreira. Será que eu fiz a escolha certa? E, gente, é muito normal. Eu mesmo demorei até a entender a área que eu queria atuar. Inicialmente, eu queria ser musicista. Eu comecei a tocar violoncelo num projeto social. Quando eu virei adulta, quis fazer música, mas não é todo mundo que pode fazer música, até porque ser músico profissional no Brasil é muito desafiador. E eu falei, não, então eu quero ser diplomata. Só carreira fácil, né? Vamos lá fazer RI. Não tinha como pagar um curso de RI. Falei, tá bom, vamos mudar de ideia de novo. O que a gente consegue, né, perto dessa parte de relações internacionais. E aí, olhando um pouco a grade de cursos, de matérias e tal, eu identifiquei a administração de empresas com algumas matérias ali em comum e tal, e eu achei interessante. Comecei a fazer o curso de administração e realmente me interessei muito pela área, especialmente pelo fato de conseguir entender várias frentes dentro de um negócio, né, o funcionamento de uma empresa. E aí comecei meu primeiro emprego como uma recepcionista. Foi muito engraçado, fui trollada no meu primeiro dia de trabalho, pediram para eu contar quantos lápis tinham no estoque, eu caí. Então, gente, essas piadas, elas acontecem com várias pessoas, tá? Eu gosto de contar isso porque realmente, olhando para trás, é engraçado de ver, né, tudo pelo qual eu passei e o quanto isso construiu a pessoa profissional que eu sou hoje. E aí, enfim, sempre fui tentando ter um bom relacionamento com as pessoas. Meu primeiro emprego era numa empresa de segurança, então eu recebia pessoas por N motivos, seja para ficar lá no ponto de apoio, seja para fazer entrevista. E eu notava que as pessoas gostavam muito, modéstia à parte, de conversar comigo sobre aleatoriedades. E um dia a menina do, como a gente chama, né, do DP, departamento pessoal, falou, ai Gi, a pessoa X vai sair em férias, você consegue me ajudar na ausência dela? Eu falei, claro, super consigo. E aí eu fui acumulando demandas da recepção com esse suporte na área de departamento pessoal e eu fui percebendo que, poxa, gostei, interessante,
No final, eles conseguiram defender uma vaga adicional quando essa pessoa voltou de férias, colocamos uma outra pessoa na recepção, fiquei focada em departamento pessoal. Eu lembro até hoje, quando, depois de fazer tantos cálculos e escalas e etc., me colocaram para fazer a primeira entrevista. E eu lembro exatamente até hoje da minha primeira entrevista, da minha primeira aprovação. O sorriso que estava no rosto da pessoa, e é muito legal. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Mas não é possível. Será que eu acertei? Logo de cara, eu tenho 18 anos, não deve ser normal. Aí eu saí, fiz estágio na área financeira, fiz estágio na parte de marketing, e falei, não, eu sinto muita falta ainda da área de pessoas, de talentos, e voltei. E aí passei por vários setores, os setores mais tradicionais, e aí depois passei também na área de tecnologia. Quando eu mudei, isso foi em 2020. Então, passou todo esse tempo, desde 2008 até 2020, passei por alguns setores. Quando veio a pandemia, eu realmente estava, minha filha estava com 1 ano, muita coisa acontecendo na cabeça, aquele medo, que veio, acho que para todo mundo em relação à pandemia, em questões pessoais, profissionais. E aí, quando eu fui demitida do escritório, que eu estava na área jurídica, eu falei, cara, o que eu quero da minha vida? Eu não estava feliz de algum tempo, eu não me adapto, eu não sou uma pessoa tradicional zona, conservadora, realmente não estava feliz nesse ambiente, E eu tinha engraçado uma meta de ter uma experiência na área de tecnologia antes dos meus 30 anos. E eu nasci em 1990, logo eu estava ali nos meus 30 anos. Eu falei, cara, é agora, Então é agora, eu vou focar nisso. E foi um grande desafio, porque assim como você, profissional júnior, que tem dificuldade de entrar no mercado, eu, com muitos anos de carreira, também tive dificuldade de entrar no mercado de tecnologia, porque, em geral, o que se pede, especialmente quando a gente vai falar de um nível de coordenação, de gerência, que tenha tido pelo menos 2 anos de experiência na área de tecnologia, ou que tenha tido pelo menos um ciclo, como eles chamam, em um ambiente de startup. Então, eu realmente tive muita dificuldade de entrar nesse universo. Foi quando eu entrei na área de EdTechs, numa empresa Brasil-Rússia. Foi um super desafio também, porque foi uma cultura totalmente diferente. Mas foi incrível, porque eu consegui estruturar literalmente do zero uma área de pessoas, consegui lidar com muitas questões culturais, estruturação, parte de desempenho, estabelecimento de políticas, enfim, N questões ali do zero. Foi muito bacana, permaneci lá por 2 anos, onde eu tive contatos com toda a área de UX, a área de games, na área, enfim, de programação e tudo mais. E eu não tenho como negar que eu tive uma grande paixãozinha ali pela parte do design. E eu gosto muito, acho que uma coisa que sempre me diferenciou nessa parte de talentos é que eu gosto muito de entender do que eu estou falando. Eu gosto de entender a pessoa com a qual eu estou ali trocando ideia, quem eu vou recrutar, trazer para essa posição em aberto. Então, eu sempre fui realmente estudando muito os setores onde eu atuava. E aí, o que acontece, Comecei a fazer curso na parte de UX, não por interesse em ser designer, mas porque eu achava importante entender, enfim, detalhes e minúcias desse processo. E aí, enfim, veio uma questão ali, todo mundo sabe da guerra, Rússia e Ucrânia, muita coisa aconteceu, e aí eu já estava ficando um pouco tensa de ficar num ambiente assim tão improvável de dar certo, uma vez que a gente não sabia, o que aconteceria, depois, enfim, de tanta coisa, falando questões geopolíticas e tudo mais. Foi quando, eu bati um papo com o Mal Barros, na Deploy, e a gente já tinha se conhecido por conta de algumas, bancas ali de avaliação de profissionais, de alunos, na verdade, da área de UX, e eu falei, poxa, Mal, tudo bom? Se você souber de alguém que busca alguém no meu perfil, você me dá um toque? Vai ser, enfim, um prazer, eu tô bem onde eu tô, mas quero estar melhor, busco alguma coisa, enfim, que me deixe um pouco mais tranquila, um pouco mais, enfim, num ambiente de trabalho um pouquinho mais leve, digamos assim, ao invés de lidar com países ali que estão em guerra. E ele falou, não, beleza, Gi. Ele falou, cara, o que você acha de trabalhar com a gente? Eu falei, mentira, sério? Porque quando eu realmente mandei essa mensagem, não tinha essa expectativa. E eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha conversado nessa banca com o Padovan, já tinha participado, na verdade, acho que de umas 2 ou 3 bancas com o Mal, e a gente tinha muita sintonia. Então, muitas questões que ele falava, eu falava, cara, eu concordo muito. Eu falava, ele falou, nossa, Gi, pode crer. Então, era uma questão muito legal. E aí, conversei mais uma vez com o Padovan, a gente foi alinhando ali alguma questão de expectativa. Inicialmente, a vaga era só para recrutamento, e aí eu falei, cara, eu sou boa nisso, beleza, tenho bastante experiência, mas eu prefiro 1000 vezes atuar com a parte de talentos no geral, de realmente estabelecer algumas questões de políticas e procedimentos, estabelecer processos, de conhecer as pessoas, de fazer um acompanhamento desses talentos, de estar realmente próximo dessas pessoas, de ir além. E aí o Padovan falou, cara, Gi, é tudo que a gente precisa agora, a gente está estruturando essa área, então acho que vai dar muito certo. E deu. Então, desde agosto de 2020, estou aqui na Deploy. A Deploy é uma empresa, enfim, muito, muito incrível. Eu sou muito apaixonada por nós, pela nossa história,
porque a gente veio basicamente de um MVP que deu muito certo, né, sendo assim da vanguarda nesse processo ali de recrutamento focado em profissionais de UX. Então, é muito legal você fazer um bate-papo com profissionais que efetivamente entendem, né, o que você faz, os seus desafios, o seu tipo ou sua forma de criar, né? Então, é muito bacana e eu acho que esse é um grande diferencial que a Deploy tem. Então, para você que ainda não conhece a Deploy, prometo que a partir desse momento sua vida vai ficar muito mais legal, porque a Deploy, gente, e eu juro que não é puxa-saco, é porque realmente eu amo muito o que eu faço e é muito, muito legal trabalhar com eles. Mas basicamente a gente intermedia ali talentos, né, e profissionais em empresas que buscam talentos no mercado. E muitas das empresas, gente, não tem pessoas recrutadoras especialistas e é muito difícil você entrevistar um profissional técnico, seja um programador, seja um designer, gente, seja, sei lá, um advogado, um engenheiro. Tem muitas carreiras técnicas que você precisa entender mais a fundo, né? Então, muitas empresas não conseguem ter um recrutador para a área tech, um recrutador para a área de design, um recrutador para a área de staff. Então, eles muitas vezes, ou contratam não tão bem, ou contratam errado, ou não contratam, ou as pessoas que têm maior sorte e oportunidade contratam a Deploy para que a gente consiga auxiliar nesse processo, tá? Então, enfim, ou para você, né, então, pessoa candidata que tem interesse, te convido, né, a seguir os conteúdos ali da Deploy, a gente tem no Instagram, tem na parte do YouTube, no LinkedIn, se cadastra na nossa plataforma, a gente tem o Deploy Insights, onde a gente traz sempre muito conteúdo interessante, sempre direcionado para UX. Gi, UX é tão grande, vocês criam conteúdo sobre o que em específico? Cara, sobre tudo, né? Desde UX Research, UX Writing, seja um profissional muito focado em UI, seja um profissional mais generalista, né? E inclusive em vários níveis de senioridade. Então a gente já teve bate-papo muito sobre questões somente de atualizações técnicas no Figma. A gente já teve questões, né, do impacto na questão tático-estratégica do UX. Então veja, tem espaço para você aqui, a gente vai ter o maior prazer. Então nós temos um time ali de talentos bem bacana que vai ter o maior prazer em conversar com você, bater um papo, esclarecer eventuais dúvidas e inclusive complementar algumas das dicas e sugestões que eu vou trazer para vocês no papo de hoje. E eu acho que é isso. Pô, muito legal aí sua jornada, hein, Gi? Eu fiquei pensando aqui, durante esse tempo aí que você tá na Deploy, como é que você, assim, você também bate o papo com a galera, né? Então, por exemplo, se for que eu me candidatasse lá na Deploy pra entrar em alguma vaga, era você que iria fazer a primeira entrevista, provavelmente, ali. Como é que você foi aprendendo ali mais sobre UX pra ter esse papo ali bacana, né? Porque uma das coisas que a galera às vezes reclama é, vou conversar com uma pessoa ali de talentos e essa pessoa acaba que ela não entende nada de UX, me faz um monte de pergunta, eu respondo e às vezes eu que tô explicando pra pessoa uma coisa que ela nem sabe que tá rolando, sabe? Então tem um pouco disso que acontece assim no mercado, né? E pelo que você tá me falando, você tem conhecimento, né? A gente já trocou ideias outras vezes, conversamos, já gravamos até lá no Semiose, que é o outro podcast que eu faço com o David. A gente percebe que você tem esse conhecimento. Como é que você fez pra buscar isso? Como que você também se atualiza dessas informações? Como é que funciona? Até pra galera que tá nos ouvindo entender essa expectativa de quando for trocar ideia com você, às vezes ter alguma vaga ali pela Deploy e quer participar e tal. Isso vai um pouco de antes, né? Então, como eu falei, é uma questão muito minha, onde eu realmente gosto de entender o cenário onde eu estou atuando. Então, vamos pensar no passado, que eu contratava advogados de direito tributário. Eu precisava saber do que eu estava falando. Então, eu realmente estudava sobre isso e eu não vou trazer detalhes sórdidos aqui para vocês, que ninguém merece ouvir sobre direito tributário, tá? Mas é muito importante você entender quais são as principais dores, quais são os desafios, quais são os grandes, talvez, impactos, né? Entender especialmente, eu digo, não só questão técnica pelo técnico, mas como aquele profissional ele consegue entregar aquelas demandas da empresa. É muito além do que você sabe mexer no Figma, que funções você sabe mexer no Figma, quais as atualizações que você está por dentro. É muito além disso. Não é do tipo, você é research, writing, não é também múltipla escolha, entende? É mais do entender. Conta um pouco da sua trajetória, né? Já até respondendo ali. Conta um pouquinho da sua trajetória. Tem uma parte que você é muito mais apaixonado dentro da parte, né, dentro de experiência do usuário. Tem uma questão que você, não performo tão bem. E eu gosto muito de perguntar uma questão que muitas vezes as pessoas, elas acabam sendo pegas desprevenidas. Eu tô dando spoiler aqui, né, dos meus papos, mas não tem problema. Porque, às vezes, a coisa que a pessoa mais ama fazer mas às vezes não é o ponto forte. E eu valorizo muito a questão do ponto forte. E eu lembro que teve até um papo com a Alessandra que você fez, onde ela exaltou muito isso, né? De que as pessoas, muitas vezes, elas acabam focando nos pontos fracos de onde elas precisam se desenvolver. E isso não está errado. Entretanto, você saber o que você faz de melhor
e você investir nisso, desde que você ame, claro, porque já aconteceu, né, da gente fazer uma coisa muito bem e a gente não gostar de fazer aquilo também, a gente precisa ser honesto. Mas caso exista esse match de você fazer uma coisa muito bem e você estar disposto a continuar performando bem nisso, cara, foca nisso, porque as pessoas querem saber, especialmente dos grandes diferenciais, as pessoas que entregam um pouco além do esperado. Mediano não é um problema, é importante a gente ter pessoas medianas em todos os mercados, em todos os níveis de senioridade. Mas se você quer chamar atenção, se você quer progredir na tua carreira, muito provavelmente você tem que focar ali nos seus pontos fortes do que nos seus pontos fracos. E aí depende do ponto fraco também, né? Não vem me falar que você é uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que não sabe abrir um aplicativo. Aí é um grande problema, a gente não tá falando disso. Mas assim, se a gente tiver ali o ponto fraco tá mais ou menos na média, cara, foca no teu ponto forte. Eu acho que isso é bem importante. E as pessoas, elas não sabem muitas vezes me dizer se o que elas fazem bem é o que elas mais amam e o contrário isso também procede, sabe? Então, eu acho que isso é uma questão ali relevante. E isso é geral não só comigo, tá? Todas as pessoas recrutadoras aqui dentro da Deploy, a gente tem esse mesmo papo para entender ali um pouquinho onde você performa melhor, o que você busca. Tem gente que fala, putz, eu sempre fui generalista, agora eu quero ser especialista. Sempre fui muito focado em UI, em todas as demandas ali, mas agora eu quero ser muito focado em design system. Então a gente gosta muito de entender o que a pessoa faz, por que ela gosta de fazer aquilo e ir caminhando junto a isso. Não sei se eu respondi todas essas perguntas e se eu pulei alguma coisa. Se faltou, por favor, me fale. Tranquilo, Gi. Acho que isso aí que você trouxe já até é um pouquinho do que eu ia te perguntar aqui com relação a portfólio, sabe? Eu sinto isso, que a galera, tipo, não sabe o que colocar em portfólio, e principalmente quem faz só curso, quem ainda não tem experiência, né? Vai lá, compra um curso, tem vários cases de curso. O que eu coloco nesse meu portfólio? É só curso? O que eu faço, sabe? Eu já até dei várias visões minhas a respeito disso aqui, mas eu quero ouvir de você. O que é essencial ali pra colocar num portfólio de quem, às vezes, só tem curso de design ali, fez um curso de UX, o que você, como pessoa que trabalha fazendo esse processo ali de pegar essa pessoa, ver se tem match com uma empresa, o que você vai olhar de essencial? Até para quem tá nos ouvindo, colocar realmente o que precisa, não encher linguiça em portfólio, sabe? Porque às vezes acontece, né? Vou lá, não vou colocar mais isso daqui, mas vou colocar mais esse outro aqui e tal. O que você vai olhar de fato? Cara, coloca isso que a chance de você, pelo menos, avançar no processo é maior. Não dá para garantir que ela vai passar na vaga, porque aqui a gente não tem como garantir nada, mas a chance é maior dela avançar, pelo menos no processo seletivo ali, e não seja descartado de primeiro, sabe? Nossa, e isso é muito difícil, porque as empresas, elas têm perspectivas muito diferentes, então dificilmente a resposta que eu for dar aqui vai responder, né, a opinião sobre todas as empresas, sobre todos os setores, sobre todos os momentos em nível de maturidade enquanto design, inclusive, das empresas, né, mas eu vou tentar ser um pouco geral, pensando no que a gente percebe aqui na Deploy, tá? A gente tá falando de case em relação a estudo, então eu vou partir do pressuposto que esse profissional é iniciante / júnior, tá? E aí, o que eu acho que é muito importante, que é uma grande dica que eu dou sempre que eu bato um papo com essa galera que tá em início, tá? A maior parte das empresas, de verdade, não deveria ser assim, é um grande desafio que a gente tem, mas as empresas, elas têm pressa, em geral, em relação a entregas. E qual que é o problema dos cursos, tá? Que é uma grande crítica que eu tenho em relação a praticamente todos os cursos. Praticamente todos, não todos, vamos deixar claro. É em relação ao cenário ideal que eles apresentam. Então, em todo fucking curso, tudo dá certo. Já reparou? Nada acontece de errado, nenhum dev fica doente, não tem 30% da equipe em férias, tá tudo maravilhoso. O time de negócios não vem cortar tua vibe. Então, gente, é muito fácil, com as suas devidas limitações, uma vez que você está começando, claro, fazer tudo. Porque tá dando tudo certo, está tudo, né, dentro do previsto. Então, esses cases de estudo são um pouco tristes quando a gente vai recrutar um profissional, porque a gente não sabe, especialmente as soft skills dele, quando alguma treta acontecer. Tá, você tem que dividir um dev ali com outras 3 equipes. E aí, o que você vai fazer? Você tem que priorizar, você tem que escolher entre essas 3 features. Qual que você vai definir? Não interessa que as 3 são importantes. E aí, me conta. Então, assim, são vários desafios que você tem que lidar, né? Muitas decisões que você tem que tomar dentro do seu nível de senioridade. Claro, vamos lá. Mas o curso, ele não te dá isso. A maior parte dos cursos não te oferece. Isso é muito triste, porque você vem pouco preparado para o mercado de trabalho. Então, uma grande dica de ouro que eu dou, e em geral, as pessoas, né, acataram essa minha sugestão, conseguiram mais facilmente uma oportunidade, é trabalho voluntário. Se você não conseguiu um freela, que óbvio é mais interessante financeiramente, porque você vai ser pago por isso, mas gente, não conseguiu um freela que lhe permita colocar esse case no portfólio,
faça um trabalho voluntário, sei lá, vê teus vizinhos, vê uma instituição ali que tu segue, que precisa de um ajudo, alguma, sei lá, alguma moça que cuida de vários doguinhos e tá querendo ajudar no processo de doação. Tenta fazer uma landing page, alguma coisa assim, faz uma apresentação bonitinha dos cachorrinhos, dê nome, dê características. Dá para fazer tanta coisa. A gente vai ver muitas questões. Tudo que a gente aprende no curso, você consegue aplicar ali, porque você tem que entender quais são as suas personas, você tem que entender o que vai realmente impactar, quais são os desafios, como convencer aquela pessoa, usuária da sua landing page, a fazer o que você busca, que no caso seria comprar um produto ou um serviço, e neste caso em específico seria adotar um doguinho que está precisando de uma casa. Você pode ajudar uma vizinha tua que é costureira, você pode... Gente, são tantas possibilidades, e aí você consegue colocar todo aquele storytelling, que eu acho que já vai até caminhando para essa questão dos essenciais ali, que para mim, o que mais impacta é um bom storytelling, é você me contar do início como é que foi esse projeto. Qual que é o contexto que você tinha? Sei lá, a costureira ela não tem nem celular, ou ela só tem celular no WhatsApp para agendar as reformas ali de roupa. Ela não faz a menor ideia como mexer num website, alguma coisa nesse sentido. Então, mostra esse contexto. Isso falando para quem não tá trabalhando, tá? Então, qual é o contexto? Quais são os recursos que você tem? Você tem algum tempo em específico para você cumprir com esse projeto? Então, vai colocando. Quais são os desafios? Fiz assim, meu style guide, ela odiou. Ela falou que ela quer tudo em branco e cinza. Eu falei, poxa, mas não tem muitas senhorinhas que vão, né, ler, será que não vai ficar ruim essa questão? Vamos tentar colocar um pouquinho mais de contraste, não vamos colocar uma Arial 8, vamos colocar uma fonte um pouquinho maior, ou que dê um pouquinho mais de facilidade na leitura e tudo mais. Então, vá conversando e vai apresentando isso durante o teu case, para a gente ver como você lida com essas intercorrências. Então, a gente vai lá, vai coloca o contexto, coloca, como eu falei, esses outros itens, vai colocando, inclusive, os testes que você fez, se tiver algum MVP, pode colocar. Então, e coloque sim telas. O que é um grande problema? Ter só tela. Não dá. Gente, só tela, a gente não consegue perceber literalmente nada. A gente pode até perceber que é uma tela bonita, ponto. Mas foi uma tela apropriada para o que se pediu? Foi uma tela alinhada com os objetivos do negócio, com o contexto, com as ferramentas que você tinha? Porque uma coisa é a tela A com recursos X, outra coisa é a tela A com recursos 3X. Talvez você poderia fazer muito mais do que aquilo. Então, é muito importante a gente ter uma noção ali do contexto, né? Das circunstâncias que você estava no momento que você fez aquele determinado projeto. Então, acho que isso lida bastante. E aí, lembra no final de sempre colocar os seus principais desafios durante esse projeto e os seus aprendizados. Então, não é para colocar, gente, deu tudo certo, porque eu fui incrível, eu fiz tudo conforme aprendi no curso. A gente erra depois de 5, 10, 15, 20 anos de carreira, a gente erra. A gente vai ter mais cuidado e provavelmente a gente espera, né, que a gente vai errar em coisas diferentes. Então é muito interessante você ver o que você aprendeu com esse projeto que você entregou. Então, eu acho que é legal colocar isso. Então, falando a parte dos cases, tá? Mas lembre-se de que quem que é a pessoa, o usuário do teu portfólio? Isso já vai direto, assim, 2 pés no peito do que é essencial. Assim como tu perguntou, Luan, muitas pessoas que entrevistam designers são técnicos, mas outros tantos não são técnicos e não entendem bulhufas em user experience. Então, você tem a obrigação de tornar a experiência daquela pessoa usuária no mínimo agradável, tá? Então, eu acho que é muito interessante, logo de cara, independente da plataforma onde você estiver hospedando o seu portfólio, e sim, tá? Não me vem com portfólio em PDF, portfólio no Drive não, porque aí eu vou fazer cara feia pra você, tá, gente? Está em 2024, por favor, tem várias hospedagens gratuitas aí, tem tudo quanto é perfil, então, por favor, tenha um portfólio online. E eu falo isso de verdade, agora, em parênteses. A maior parte dos nossos clientes sequer aceitam portfólios que não são online, tá? Então, brincadeiras à parte, é uma brincadeira, mas isso é sério. E aí, voltando. Então, para a pessoa ter uma experiência positiva, poxa, entrei aqui no portfólio do fulano. Eu preciso entender o contexto, precisa ter um bom storytelling, eu consigo entender tudo que está escrito e precisa ter uma boa arquitetura de informação, precisa ter, sabe, fluidez nas coisas que você colocar lá. Eu não tô aqui para dar esquemas, eu não tô aqui para falar formatos. Isso vai muito de acordo com o que você
você acha interessante, bonito, coerente. Até porque, em geral, o teu portfólio vai contar a tua história. Então, é muito legal ver portfólios diferentes, porque você consegue ver em tons, em fontes, em estruturas, em CTAs diferentes, em menuzinhos hambúrgueres que o pessoal coloca diferente também. Então, use isso a teu favor, sabe? Mostre a tua cara, o teu jeito de criar, o teu senso criativo dentro do teu portfólio. Mas, sendo mais assertivo agora em essenciais, tá? Então, vamos lembrar. Tem que ter um mix coerente ali, com excelente storytelling sobre você. Então, aí vai em competências técnicas, competências comportamentais, um bom histórico profissional é importante também, contatos, e aí por que não, né? Eu sei que tem cada pessoa fala, enfim, diferente sobre esse assunto, mas é uma questão, acho que muito mais do profissional do que de quem recruta, que são os seus hobbies e detalhes ali, né, individuais que fazem de você esse indivíduo aí tão bacana, né, tão peculiar. Então, valoriza a tua individualidade no teu portfólio, é isso que eu gosto muito de ver, tá? E aí, vamos lá, meu caro, se tu tá pensando em uma vaga internacional, já começa certo e já tenta fazer tudo em português e em inglês. Seja colocar 2 cases, seja colocar o mesmo case, tudo em português, depois em inglês. Pense de uma forma organizada e mantenha um padrão. Isso é o mais importante. Eu sei que muitas pessoas não conseguem indicar a ter um site onde você consegue colocar português ou inglês, mas dá para você organizar. O importante para mim é ter um padrão e ser coerente. Eu acho que essas dicas aí sobre a questão essencial é muito boa, assim, tipo, do que colocar, porque você deu uma visão bem clara, né? Coloca lá um case bem estruturado, porém traga um case real. Porque, novamente, jogo é jogo, treino é treino, e no dia a dia coisas diferentes acontecem, problemas acontecem, e é isso que as empresas buscam, como você sabe resolver problemas. Não é simplesmente só como você sabe fazer uma tela lá no Figma, como sabe fazer uma pesquisa, como você sabe compilar alguma coisa, enfim. Cara, quando dá bosta, o que você faz pra resolver? E vai dar merda alguma hora, a gente sabe disso, acontece, vida real acontece, problemas chegam a todo momento, e a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. E demonstrar isso com cases, né? Eu acho que fica mais fácil para quem tá te contratando ali ou vendo o seu portfólio, poder te fazer essa avaliação sobre você. E aí, sobre essa questão de cases, existe um número ideal de cases que se põe em portfólio, Gi? Tipo, eu tenho aqui, vamos supor que eu já fiz o curso, fui lá, fiz alguma coisa para uma ONG ali, pra senhorinha que queria doar cachorro, tá? Igual o exemplo que você trouxe. Fiz mais uns 2, 3 cases aqui. Cara, e agora? Eu coloco os 3? Coloco um só? Qual que eu coloco? Como é que eu faço aqui para destacar um dele que eu acho que é mais relevante para mim? Como que eu sei que é mais relevante para mim, dado a vaga que tá ali disponível para mim também? Cara, eu acho que são tantas dúvidas assim com relação a isso de colocar, né, no portfólio. Claro que eu sei que você vai dar uma resposta que não vai ser a resposta cravada em pedra, mas é a sua visão como pessoa que tá sempre ali buscando esses talentos para entrar nessas empresas, e que tem várias empresas até internacionais que te procuram ali. Então vamos lá, falando de portfólios, né? Quantos cases, quais cases? Eu acho que especialmente no começo é importante a gente ter pelo menos ali uns 3. Então, vai lá, faz seus trabalhos voluntários. Pode sim colocar um case, aquele case tão especial que você fez durante o seu curso. Não ignora ele, pode colocar, tá? Então, priorize sempre. Então, valorize sempre aqueles cases que sejam mais completos, mais robustos e que mostrem o impacto, né, as suas qualidades profissionais. Tá? Então, dê sempre essa preferência. Então, em geral, pensando quando a gente está olhando ali para o portfólio, normalmente do canto esquerdo, na parte superior, né, tende a ser o case que a pessoa recrutadora vai clicar primeiro. E aí é muito importante você também saber apresentar o seu case. Então, qual vai ser o nome? Tem uma legenda? Vai ser num card? Ou vai ser num botão? Então, tente colocar informações que sejam interessantes, sabe? Se for num cardzinho, talvez já a capa desse card seja com o nome da empresa. Coloque se é um projeto só de UI, se ele foi um projeto realmente generalista. Dê a entender o que a pessoa recrutadora vai olhar, né, vai enxergar, vai encontrar dentro desse case, porque facilita. Vamos pensar que às vezes é uma vaga generalista. Se a pessoa recrutadora clicar nesse primeiro case e ter só um monte de tela ou ter só projeto focado em UI, talvez ela não vá abrir um segundo projeto seu, entende? Isso pode ser cruel, tá? Mas assim, pensando que várias pessoas recrutadoras avaliam pelo menos 100, 150 portfólios num dia, muitas vezes, é uma questão até de sorte. É horrível falar isso, mas é uma questão muito séria. Então,
foca naquele projeto foda teu e coloca ele ali, tipo, como principal, que é aquele que vem de você, vem de um profissional incrível que tu tá se tornando, tá? Então, acho que essa é a grande questão. Gi, já não sou iniciante, já tenho alguns cases mais legais, tenho projetos incríveis. Só que eu tenho uma dúvida. NDA, e agora? Pois é, NDA é e sempre deve ser, tá? Eu não tô aqui para tirar a importância do NDA, não, porque tem gente muito sem noção, inclusive, eu preciso defender muitas empresas em relação a isso. Mas a minha grande dica é, primeiro leia o NDA que você assinou. Gi, mas eu não assinei o NDA. Então você não tem o NDA, logo você pode compartilhar este case com muita parcimônia e com muito respeito frente, né, ao teu cliente ou à empresa para a qual você presta serviço. Não é porque você não assinou o NDA que você tem que sair expondo detalhes que você sabe que são sensíveis. Então, eu acho que o ser um bom profissional, ele já mostra aí, tá? Então, não precisa de um NDA para você saber quais são esses detalhes sensíveis. Gi, quais são os detalhes sensíveis? A minha primeira oportunidade de trabalho, né? Não entendo muito disso. Olha, depende da empresa. Não, a gente está falando de uma empresa nova, de uma empresa já mais tradicional, centenária, de uma empresa que passou por uma cisão, né, de uma empresa que está tendo briga entre sócios, de uma empresa que está fazendo um bench muito pesado, beirando a cópia de concorrentes. Você entende como dados sensíveis depende da empresa, do setor, são muitas variáveis? Então, cuide disso, olhe com um pouquinho mais de cautela para você tomar essa decisão. Agora, indo para quem efetivamente assinou o NDA, leia o seu NDA, leia este documento e verifique o que você não pode colocar. Normalmente, bons NDAs, que são esses arquivos, documentos de confidencialidade, estou talvez aqui falando grego com algumas pessoas, são documentos que você assina que te permitem expor determinadas questões e te proíbem de expor determinadas situações e dados da empresa. Então você não pode publicar nada de projetos novos antes do lançamento. Isso é o que em geral mais acontece. Você não pode expor nenhum número, você não pode expor dados de research, pesquisa. Então, depende, mais uma vez, do seu NDA. Leia com calma, avalie, pergunte também para um outro coleguinha para ver se ele entendeu a mesma coisa que você, porque muitos desses documentos, eles vêm cheios de, como eu sempre falei, juridiquês, que é propositalmente para você não entender. Sinto muito por isso, mas o mercado jurídico é assim e dificilmente vai ser diferente, tá? Então, na dúvida, pergunte, jogue no Google, pergunte para o ChatGPT, sei lá, você tem N possibilidades. O que não dá é para você cometer uma gafe, expor a tua empresa ou o teu cliente e depois falar que, eu não sabia. Então, tome muito cuidado, tá? Então, especialmente empresas do setor financeiro e empresas tradicionais tendem a ser muito mais exigentes e chatas com esse assunto. Tome cuidado. Se você vazar, tiver alguma questão do NDA, você pode ser processado e você pode se queimar no mercado, tá? Então, é uma dica muito séria ali que eu dou, tá? Então, vai nisso, olha com cautela, ficou na dúvida, pode perguntar também para o teu cliente, pergunta para a empresa, olha, no meu NDA tem isso daqui, pensei em apresentar esse case, tudo bem? Já vi várias pessoas que fizeram essa pergunta, algumas foram escorraçadas, eu preciso ser honesta, não pode publicar nada, que absurdo. Da mesma forma, teve gente que fala, não, fica tranquilo, pode publicar. Tá? Então, eu acho que tem muitas nuances, eu não vou conseguir atender a todas as dúvidas quando a gente fala em NDA aqui, mas eu acho que essas são as grandes ali questões. E um ponto que eu também penso, né? Vamos supor que seja uma empresa que você está trabalhando aí e que você tenha dúvida, pergunte, né? Para as pessoas que trabalham na empresa, pergunta para os departamentos, questione, fala o que eu posso colocar, o que eu não posso colocar no meu portfólio que eu acho bacana, sabe? Tem empresas que até incentivam você, pode pôr isso, pode pôr aquilo, né? Que às vezes para a empresa é legal, porque você está divulgando o trabalho dela e a excelência que foi feita em cima daquele produto ou serviço. Então pode ser até uma forma de marketing para a própria empresa. Então, né, tipo, a velha frase de quem tem boca vai a Roma, né? Então, pergunta, não custa nada perguntar, questionar para você entender o que você pode fazer. E aí, Gi, uma parada que eu penso assim, hoje em dia, você até falou no começo sobre algumas coisas relacionadas com habilidades comportamentais. Como que uma pessoa pode colocar isso num portfólio, sabe? Principalmente as habilidades de trabalho em equipe e colaboração. Eu já peguei alguns portfólios assim, onde a pessoa coloca o nome das pessoas, mas ela não coloca o que ela fez. Eu acho que esse já é um ponto, né? Mas como que ela pode fazer isso, então? O que ela pode colocar no portfólio dela e demonstrar que ela tem essa habilidade de colaborar, de trabalhar em equipe, de flexibilidade e outras habilidades comportamentais que você acredita que é importante e que às vezes dá sim para colocar num portfólio. Não precisa só falar que você faz aquilo, e sim, como você falou, a história que você conta, a forma como você narra
amarra, a pessoa já consegue bater o olho e falar, pô, essa pessoa aqui sabe trabalhar em equipe, olha que legal, a gente tá precisando de alguém que sabe trabalhar em equipe num projeto aqui que tá meio complicado, ó, vamos dar uma chance pra essa pessoa aqui? Boa, você praticamente já deu a resposta, Luan. Exatamente assim. Tem mais formas também, mas eu acredito que as duas principais sejam exatamente essas que você mencionou. Então, relacionando literalmente por escrito, em tópicos, enfim, as suas competências, né? Então, eu acho legal, inclusive, ter essa parte no portfólio, né, onde você lista bonitinho suas principais competências técnicas, as competências comportamentais, bem como outras questões como ferramentas e idiomas. Então, deixa um espaço no teu portfólio para apresentar mais informações sobre você. Porque lembra, o seu portfólio, né, você não é apenas entrega dos cases que tu fez. Você é muito mais do que isso. Então, é importante mostrar isso. Tá? E aí, uma outra alternativa também que funciona muito bem é dentro dos próprios cases, né? Narrativa, né? Então, eu gosto muito de ler, por exemplo, poxa, na etapa X eu fiquei responsável por fazer a demanda Y, mas eu sempre fazia, né, uma checagem, uma dupla checagem ali com outro PD, que era meu par ou era sênior em relação a mim. Tinha também alinhamentos semanais com o PM, batia papos frequentes com o time de desenvolvimento, com o time de negócios, enfim, depende, né? Da sua situação, do seu projeto e tal. Mas aqui é muito legal, porque a gente pega muita coisa. A gente pega o tom que se fala sobre si mesmo, sobre o outro. A gente percebe muito também o peso e a responsabilidade que se pega ali do projeto, sabe? Seja para si, ou jogando nas costas de um outro colega, ou em uma equipe. O time de negócio nunca resolvia nada. Será que é realmente uma verdade? Vamos entender um pouquinho isso, né? A gente vê muito também pessoas que não assumem os erros. Tem tanta coisa que dá para pegar aqui, eu acho muito bacana, mas eu acho complementar, assim, para também a pessoa recrutadora não ter que ficar olhando em todos os cases quais são essas competências. Eu uso muito essa dupla checagem, então ver o que a pessoa fala sobre si e se ela tem coerência. Porque o que mais tem a pessoa colocar, até no LinkedIn mesmo, no portfólio, 50 competências. Nossa, aí tem aqueles memes. Sou muito bom em trabalhar em equipe. Aí vem o meme, vem aqui o inferno, sabe? Aquelas coisas assim. Então, cara, você pega muito, é muito legal. No portfólio, mais ainda num bate-papo, óbvio, mas no portfólio dá para perceber bastante coisa também. Então dá pra pegar aí a galera quando tá mentindo, assim, com relação a isso, Gide? Tipo, só de você bater o olho no Portifa, pela tua experiência, e falar, putz, não precisa nem conversar que eu já sei que isso aqui tá tentando mentir aqui nessa parada aqui. Tipo, dá pra ter essa sensibilidade, assim. Até pra galera ficar de alerta, né, gente? Tipo, igual você falou, coloca ali, ó, conversei com um PM, assim, assado, tinha semanais, tinha as daily ali e tal. Se isso realmente aconteceu, porque se não aconteceu, você colocar que aconteceu, é meio estranho, né? Você vai tá mentindo já antes de entrar na empresa. Aí imagina que você entra na empresa, que você não pode fazer. Então, peraí, né? Vamos com calma, galera. Então, e dá pra pegar isso mesmo, assim, sem precisar bater o papo, Gil? Você pega mais no papo mesmo? Como que você consegue ter essa sensibilidade, assim? Na hora que você abate o olho no portfólio e fala, putz, isso aqui já é carta carimbada, já sei, tá mentindo aqui, ó. O pior é que, assim, óbvio, eu não sou a mãe de Ná, e para a galera mais jovem, jogue no Google, tá? Eu não vou contar quem é a mãe de Ná. Mas, alguns casos, sim, dá para perceber. Por quê? Aqui na Deploy, a gente tem dezenas de clientes, a gente conversa com muitos dos nossos clientes e a gente sabe como são as rotinas deles. Então, o que acontece, mais do que eu gostaria, inclusive, é chegar um profissional, falou que atuou na empresa X, que a gente conhece, e falar que fazia A, que fazia B, que fazia C, e a gente tem ciência de que isso não acontece lá. De ciência do que tipo, não, porque metodologias ágeis e dailies e results e N palavras bonitas, e quando a gente fala com o cliente, fala, nossa, a gente já tentou 2 vezes aqui, mas não deu certo, então a gente está deixando a vida levar. Fala, veja bem, entendeu? Então, assim, tem muitas situações que a gente pega, assim, pelo portfólio, mas a maioria, definitivamente, é no bate-papo, especialmente porque as pessoas, elas não são coerentes. Elas escrevem uma coisa, elas falam outra. Numa mesma conversa, no começo, ela fala A e depois fala B. Então, gente, não adianta mentir, assim, sabe? Bons profissionais de recrutamento, eles vão pegar e pegar mal, desculpa, eu não vou direcionar um profissional que está mentindo para mim ali numa primeira etapa para um cliente. Talvez a pessoa esteja mentindo porque realmente, poxa, eu preciso desse trabalho, eu entendo, mas não minta. Isso só vai, na verdade, manchar, inclusive,
a tua experiência comigo, sabe? Não é legal. Mentir nunca, a gente tem que ser a alternativa. Encontre outras formas para você conseguir a vaga. Mentira nunca deve ser uma alternativa. Sem contar que aí na Deploy tem sempre dezenas de vagas, milhares de vagas ali, tipo, disponíveis, né? Se às vezes não vai encaixar com uma, pode encaixar com a outra. Você mentindo, eu tenho certeza que você deve ter uma lista de pessoas que falam, não, essas pessoas aqui eu não chamo de novo. E se você mentir, provavelmente você vai cair nessa lista de que não vai ser chamado de novo e você perde uma grande oportunidade. E vou ser bem sincero, o mercado de design no Brasil é pequeno, cara. Todo mundo conhece todo mundo, a gente troca ideia com todo mundo, então você vai, cara, qualquer vacilo que você dá, todo mundo tá sabendo. Então tem que, cara, anda na linha, faz o certo. Sabe, não sabe, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a saber tudo não, né? Exato, e assim, inventar história é muito sério, porque já teve um candidato que me falou, não, porque eu atuei na empresa tal. Até então, você consegue colocar que você trabalhou em qualquer empresa, certo? E, por coincidência, é um cliente nosso também. A gente não estava com nenhuma vaga ativa, logo a pessoa não deve ter visto na plataforma, e eu fui falar, oi, tudo bom? Então, tem uma pessoa, né, que falou que trabalhou com você. Não, Gi, essa pessoa nunca trabalhou aqui. E aí, o que a gente faz, entendeu? Porque entende que aí a pessoa tá ficando profissional em mentir, ela tá começando a inventar, inclusive, tem casos assim, né, de pessoa que mentiu ter trabalhado em empresas e ter feito graduações. Então, gente, toma cuidado, isso pode ser uma questão muito mais séria, tá? Então, pode tomar, inclusive, proporções mais sérias. Não minta sobre as empresas que você trabalhou, não é porque você trabalhou numa empresa uau que você garante uma oportunidade de trabalho. Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita. É óbvio que você ter no seu currículo, LinkedIn, portfólio, empresas bacanas ou que tiveram algum impacto, seja pelo motivo, né, desde que positivo, claro, é legal, mas assim, muitas outras pessoas vieram de empresas que não são renomadas, que não tiveram grandes projetos e que por pura competência, insistência, estudo e aquilo tudo mais que a gente já sabe, chegaram lá. Então, o caminho de honestidade, ele sempre vai ser a melhor alternativa. Ele é mais penoso sim, tá? Eu não vou fazer nada de romantizar essa vida porque ela é bem dura, mas seja honesto, porque a gente pega mais uma vez, bons profissionais de recrutamento sempre vão pegar. Isso que você falou, Lu, é muito sério, porque o mercado de design ele é pequeno. A gente sabe quem são as lideranças, muitas vezes as lideranças passaram por boa parte das empresas que hoje são renomadas, têm uma boa equipe de design que estão contratando mais. Então é muito comum a gente perguntar, fulano trabalhou aí com você? Como é que foi? Ah, não trabalhou comigo, mas trabalhou com o líder que é par meu. Peraí que eu vou dar uma perguntada. E a gente não faz isso igual o Serasa não, tá? A gente faz isso numa boa, porque a gente quer saber, não é se você é mentiroso, a gente não faz essa pesquisa por isso. Muito pelo contrário, a gente descobre mentira não querendo descobrir mentira. A gente só faz essas perguntas para entender especialmente questões especialmente comportamentais. Porque o técnico, gente, poxa, vocês já devem ter ouvido e lido em vários lugares. Técnico é muito mais fácil da gente desenvolver, da gente aperfeiçoar, tantas atualizações acontecendo, e a gente está dando conta na medida do possível. Mas o comportamental ele é muito mais sensível de ajustar, né? Poxa, será que a pessoa se adaptou a essa cultura? Será que ela não se adapta a uma cultura totalmente oposta? Muitas pessoas não performaram bem em algumas empresas, não porque não foram bons profissionais ou porque as empresas não eram boas, simplesmente porque não houve um match, porque, poxa, a cultura dessa empresa não bate comigo, entendeu? Então tem que ter muita autocrítica e maturidade suficiente para a gente identificar isso. E não precisa mentir, fala numa boa, é só realmente coerência e ter uma boa narrativa. Então treina isso, anota, faça uma autorreflexão ali para você entender, né, o que está acontecendo, para poder justificar também com as pessoas recrutadoras. A gente está acostumado, gente, ainda mais com, infelizmente, tantos layoffs aí, centenas de layoffs que a gente pegou, centenas de empresas, né, porque quando a gente pega em profissionais que foram afetados, foram milhares, né. Infelizmente é comum, né, a gente pegar ali algumas pessoas que ficaram menos tempo em determinadas empresas, e a gente quer saber, sim, não por mal, mas a gente quer saber por que você ficou lá, por que você saiu de lá, e falar, poxa, eu não me adaptei com a liderança, porque a liderança era XYZ, ou era muito rígida, ou era muito laissez-faire, ou era muito, sabe? Então, é bom trazer esses dados e ter essas respostas também. E você comentou aí sobre, né, mentir que trabalhou numa empresa. Agora o LinkedIn tem uma forma, se você coloca, estou trabalhando na empresa X. Não sei se é a empresa que coloca isso,
configuração no LinkedIn, mas você recebe via e-mail e aí tem que aprovar pelo e-mail da empresa se realmente você trabalha lá. E aí é legal isso, que aí realmente faz esse vínculo e você não consegue colocar mais qualquer empresa. Trabalhei na empresa X aqui e coloca no LinkedIn. Isso já não dá mais tão certo, porque agora tem como você fazer essa confirmação ali via e-mail da empresa oficial ali, se realmente você trabalhou naquela empresa. Isso eu achei bem bacana, essa configuração do LinkedIn ali, né? Essa forma deles autenticar isso. E aí, falando sobre LinkedIn, hoje em dia tem gente que não tem mais aquela coisa de currículo, né? Acaba usando o próprio LinkedIn ali pra fazer isso. O que você acha, gente? Você acha que é mais correto mesmo a gente trabalhar mais com o LinkedIn ali e não precisa mais fazer aquele currículo, igual você falou, mandar em PDF e tal, tem empresas que nem aceitam mais e tal. Como que tá hoje, assim, a pessoa realmente... Cara, eu fazendo um LinkedIn bem estruturado ali, um portfólio bacana online já é suficiente ou não? Ainda tem que fazer o LinkedIn, portfólio e também montar um currículo ali igual antigamente, né? O pessoal fazia. Você vê que acho que uma das palavras que eu mais falo aqui, em outras circunstâncias também, é coerência. E aí eu preciso ser coerente. Aqui na Deploy, a gente praticamente não usa currículo, tá? Então eu sempre avalio o LinkedIn do profissional, o portfólio da pessoa. E aí, lembrando, precisa ser online, né? Mas, de cara, Gi, esse aqui é o meu portfólio, você consegue dar uma olhada? Óbvio que eu vou dar uma olhada, mas orientação 1 já vai ser ter um portfólio online, né? Mas aí, falando, né, do próprio LinkedIn, é muito importante mencionar que muitas empresas ainda analisam e pedem a apresentação de currículo e até carta de apresentação, enfim, algumas questões que antes, galera, que nasceu há pouco tempo, era quase que obrigatório, você tinha que ter uma carta de apresentação para cada vaga, e ainda tem empresa que pede, né? Eu não acho de todo ruim, eu acho que depende, mais uma vez, da coerência, tem que ver se isso faz sentido para a empresa, porque não dá para você colocar um monte de pedido que não conversa, sabe, com a tua empresa e tudo mais, ou com a vaga também. E aí, a gente tem também o fato, né, de que muitas empresas acabam trabalhando com ferramenta de recrutamento ali que automatiza as etapas do processo seletivo, os famosos ATS. Então, acho que dito isso, é importante sim ter um currículo, mas não precisa ser aquele tão clássico, sabe? Eu acho bem importante focar em modelos que têm uma melhor leitura, né, de ATS para te poupar tempo quando você importa esse documento, tem que fazer aqueles 150 ajustes que você fala, nossa, devia ter feito do zero essa merda, porque importou tudo errado, né? Então evita muita firula, evita muito gráfico, tem muita questão ali que os ATS eles não leem, então foca nisso, porque eu acho que vai facilitar a tua vida. Cara, que bacana. E eu preciso, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que tá nos ouvindo aqui, ela quer se destacar com o LinkedIn. Ela colocou lá as coisas e tal, mas o LinkedIn dela tá às moscas, digamos assim. Tipo, ela não fica postando nada. Ela precisa necessariamente ser uma pessoa criadora de conteúdo pra poder se destacar no LinkedIn? Como é que ela faz se ela não gosta de ficar criando conteúdo? Ela só foi lá, estruturou, colocou as informações que precisava ali que o LinkedIn pede e, ela não gosta. Tem gente que não gosta de ficar criando post, postar coisa, ficar recompartilhando. É perfil de profissional para profissional. Como é que ela faz, Gi? Porque às vezes a galera cai nessa de achar que, tipo, pra eu me destacar com LinkedIn, rede social, tá, eu tenho que ficar criando e movimentando, quem não é visto não é lembrado e etc. Tal. Como é que funciona isso com o LinkedIn para conseguir vaga? Qual que é a sua dica para as pessoas que estão nos ouvindo aqui? Eu acho que, mais uma vez, isso depende da empresa. Por quê? Isso do quem não é visto não é lembrado, eu acho que ele não faz tanto sentido dependendo da empresa, dependendo da posição que se busca. Porque hoje, né, no setor de UX, né, na área de UX, é muito comum a gente ver os profissionais que compartilham conteúdo, e inclusive foi um dos pontos que mais me fizeram apaixonar pela área, porque o pessoal é uma comunidade realmente muito ativa, muito participativa, adora compartilhar conteúdo, se ajudar e tudo mais. Entretanto, isso pode ser um grande tiro no pé, porque tem tanto conteúdo ruim que eu tenho visto, e sendo muito honesta, a gente tem que tomar cuidado. Então, se for para criar um conteúdo ruim, talvez seja melhor não criar este conteúdo, deixar para quem realmente tem cuidado em estudar, em ir atrás, trazer realmente dados, fatos, e não fonte vozes da minha cabeça. Então, numa dessa do tipo, eu tenho que criar conteúdo porque eu tenho que aparecer, é melhor não, porque dependendo da forma como você for aparecer, melhor nem aparecer mesmo, sabe? Agora, o que é importante, né? Não se destacar na questão dele entregar para mais pessoas. Normalmente, quando nós vamos buscar profissionais no LinkedIn, a gente faz a chamada pesquisa booleana.
Então, é importante sim você ter o seu LinkedIn atualizado. E por atualizado, o que eu acho que é importante colocar? Tenha sempre uma foto atualizada, não põe aquela foto de 15 anos atrás, é legal a gente ver com quem que a gente vai conversar. Tenha sempre atualizado sobre. Então, não tem noção a quantidade de pessoas que eu vejo que, sei lá, formaram em design em 2018. Aí a pessoa coloca, tenho 2 anos de experiência em UX, quando na verdade ela já tem 5. Então, na dúvida, gente, põe o ano, né, desde quando você tem experiência. É um detalhe tão bobo, mas pensa, todo ano, deveria, mas todo ano eu vou olhar no meu LinkedIn e vou atualizar experiência há 12 anos, há 13, há 14, vai colocar? Muitas pessoas não fazem isso. Então, talvez faça o LinkedIn trabalhar para você, entende? Então, coloca, atuo com design desde 2000 e tanto, sendo na parte de produto digital desde tanto. É mais fácil, às vezes, você colocar o ano do que a quantidade de anos em que você atua. Isso ajuda, né, facilita muito nesse processo. Tenha sempre atualizado também a parte de contatos. Vocês não têm noção a quantidade de pessoas que eu não consigo contato, e coisa de meses, tá? Pode parecer piada, mas pessoa que eu pedi conexão, a pessoa não me aceitou, eu não posso mandar a mensagem para ela, porque ela deixa bloqueado, então eu não consigo ver o e-mail, não consigo ver o telefone, não consigo ver nada. Então a pessoa tá de verdade. Esses tempos eu até fui buscar para até trazer, né, nesse nosso papo, e realmente tem acho que uns 3 meses que eu pedi conexão pra pessoa, ela não me aceitou, aí eu não consigo conversar com ela, e aí poderia ter sido uma vaga interessante, talvez ela também não estivesse procurando, mas enfim, é um detalhe, e não tô falando que você tem que sempre aceitar coleguinha recrutador que tá pedindo conexão, tá? Não é isso. É mais no sentido de, poxa, pelo menos tenha um e-mail ali de contato que você pode deixar aberto caso alguém queira entrar em contato com você. Eu acho que isso é importante. Telefone fica muito a teu critério, mas por rede de contatos, vamos lá, você pode ou não colocar o seu telefone, você deve colocar o seu e-mail, e você, profissional de design, tem que ter o teu portfólio. Toma vergonha na cara, né? Não ter teu portfólio ali na rede de contatos, vamos combinar. E eu brinco, assim, todo mundo que fala comigo vai afirmar isso. Não vou me deixar mentir. Eu falo, enfia o link do teu portfólio em tudo que tu for espaço. Então é no contato, é no sobre, vamos colocando, tem aqui nos destaques, então faz a pessoa ir pro teu portfólio e ver o profissional foda que tu é, entendeu? Então, acho muito legal ter essa parte ali, né, dos contatos atualizados, bem como idiomas. Você vai lá, vamos lá, Calabreso tá se candidatando para uma vaga internacional. Vou no LinkedIn do Amado, o que tá lá? Inglês básico. Você acha que eu vou chamar a pessoa para uma entrevista? Não vou. E, na verdade, a pessoa talvez tenha um inglês fluente, ela só se esqueceu do detalhe de atualizar. Então, assim, em geral, essas vagas, elas sempre têm um prazo muito curto, gente, pra gente fechar. Então, a gente tem que ser muito assertivo. Não vou chamar uma pessoa que tá colocando lá, está autodeclarado, né, se autodeclarou como inglês básico, e se candidatou para uma vaga em inglês. É muito, né, que exige inglês fluente. E é muito comum as pessoas se candidatarem para vagas que elas não têm nada a ver. É profissional que tem 1 ano de experiência, está se candidatando para vaga de sênior, é pessoa que tem inglês básico, está se candidatando para uma vaga que exige inglês fluente, é profissional que mora no Brasil e está se candidatando para uma vaga que é híbrido e demande obrigatoriamente que você resida em um determinado país, e ela se candidata, tá? É um grande problema para nós, pessoas recrutadoras? Sim, mas esse é um problema nosso. Eu só estou trazendo a devolutiva de que é muito difícil você exigir um feedback de uma pessoa recrutadora, uma vez que você não atinge praticamente nenhuma, ou quase nenhuma, do que se pede nessas vagas, né? Então, a gente também tem que ter um pouquinho de coerência nas nossas candidaturas. Eu entendo, gente, com todo o respeito do mundo. Tá difícil, a gente quer um trabalho, a gente quer um emprego, e a gente acaba se candidatando para vagas que não fazem sentido. Mas numa dessa, você não vai conseguir a vaga, é um fato, e você está, inclusive, atrapalhando outro coleguinha que também está procurando trabalho e que poderia ter sido beneficiado caso não tivesse, e aí, poxa, tem vaga que a gente tem mais de 60% de candidatos que não atendem os critérios. Então, você entende que às vezes eu tenho que avaliar 300 candidatos para uma vaga e eu demoro, às vezes, 2, 3, 4 dias até chegar numa pessoa que é adequada para aquela vaga. E aí, falando no processo seletivo, isso vai impactar muito na vida dela. Então, eu trago isso porque eu não estou pensando só em mim, não. Eu estou pensando especialmente naquela pessoa candidata que é perfeita para aquela vaga e que acaba se prejudicando no meio desse caminho, tá? Acabei, enfim, voando um pouco, novos ares, mas voltando ali pro LinkedIn. É muito importante a gente ter isso bem atualizado, né? Tenha isso atualizado, tenha o histórico profissional também atualizado,
histórico acadêmico atualizado. E especialmente ali na parte de histórico profissional, se tu tá buscando, isso é geral, é para todo mundo, mas especialmente, se tu estiver buscando novos jobs, um novo emprego, não inclua exclusivamente o cargo que tu exerce na empresa. Só o cargo não significa nada, literalmente nada. Por quê? Um pleno em uma empresa, ele exerce muitas vezes o mesmo que um sênior em uma outra empresa. Tem leads que lideram 10 pessoas, que lideram 2 pessoas, que lideram 1 pessoa, e tem líder que só faz o trabalho técnico. Eu não estou desmerecendo nem colocando um uau para ninguém aqui, é um fato. Então, tem muitas variáveis ali no meio do caminho, não dá para você depender da interpretação da pessoa recrutadora, sabe? E, nossa, tem que colocar um texto, tudo que eu faço, rotinas, agendamento de reunião, não. Coloque em tópicos, coloque as principais demandas, coloque suas principais relações, você tem contato com quem? Porque muitas empresas, quando a pessoa é júnior, ela não tem necessidade de ter essas relações com os stakeholders, por exemplo, mas talvez você já consiga uma vaga de um pleno pelo fato de, enquanto júnior, você já ter essas competências que você acha que é de um júnior, mas para aquela determinada empresa atende às expectativas, entende? Então, muito mais do que o nome da minha posição para eu decidir ou não me candidatar a uma vaga, me expor ou não, né, para outras oportunidades, é o que você faz naquela posição. Muitas empresas, nossa, não tem noção o quanto eu vejo, empresas, especialmente as mais tradicionais, a pessoa ela entrega, ela performa muito mais do que a nomenclatura. E a nomenclatura ela não pode ser alterada por N motivos, por uma questão de compliance, por uma questão, enfim, N questões como eu mencionei, e aí isso não vai deixar você fora, né, dessas vagas que você está se candidatando, desde que você deixe muito claro quais são suas atribuições, responsabilidades, principais impactos. Então, poxa, coloca só pelo menos umas 3, 4 linhas, uns 3, 4 tópicos sobre cada, né, posição. Mude sempre, quando você mudar de pleno 1 para pleno 2, inclua este cargo novo dentro da mesma empresa, mostre o que você começou a performar diferente do cargo anterior. Tem muita coisa que a gente gosta de avaliar nesse processo, então não perde essa oportunidade não, tá bom? Muito bom, Gi. Obrigado aí pelo papo. Eu tenho certeza que a gente vai ter que chamar para um papo 2, porque, eu acho que tem muita coisa ainda para saber, assim, de dicas, né? Eu acho que é um universo sem fim falar sobre isso, né? Sobre carreira, portfólio, currículo, LinkedIn. Eu acho que tem muitas outras coisas que a gente poderia explorar por aqui, mas fica aí o gostinho pra galera que tá nos ouvindo aqui pra falar: Luan, traz a Gi de novo, ela tem várias dicas legais pra gente, vamos conversar novamente. Com certeza eu vou trazer a Gi aqui no Papo de UX. E, Gi, gostaria de deixar o espaço aqui pra você agora divulgar aí suas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia com você, às vezes ouvir alguma dica aqui sua, mas ainda tá com dúvida sobre alguma coisa que você falou, onde ela pode te chamar lá no LinkedIn, como que ela te encontra, Instagram, ou no próprio site da Deploy, como é que ela faz pra te encontrar lá? Fica à vontade pra divulgar aqui os seus perfis que você gostaria que as pessoas te encontrassem por aí nas redes. Isso até tem muito a ver com o que você me perguntou do criar conteúdo. Gente, eu não tenho Instagram profissional, meu Instagram é só pessoal, não tenho tempo, eu acho que eu não tenho nem vontade, na verdade. Então, aceite isso como, se você também não gostar, faz muito parte, né, da tua individualidade, você enquanto indivíduo, como eu mencionei. Você pode me encontrar no LinkedIn, tá lá como Gisele Salles Custódio de Menezes, quase uma princesa com esse nome longo. Me encontra também lá na Deploy. Super convido você para se cadastrar na plataforma. A gente vai ter agora, dando spoiler, tá? Quem já é deployer sabe disso. A gente tem um canal novo que a princípio está chamado como People Fala. E aí vão ser muitos textos criados, aí sim, muitos conteúdos criados por mim, por nosso time de talentos, onde a gente vai trazer essas dicas, aleatoriedades, questões que são realmente muito importantes, muito faladas e também questões que são pouco faladas ali. Não apenas no universo de UX, mas pensando em carreiras no geral. Então, se cadastrando na plataforma, você consegue assinar a nossa newsletter, que a gente chama de Insights, e aí lá você vai receber vários conteúdos ali de muitíssima qualidade. Gi, quero bater um papo com você, quero entender um pouco mais como que a Deploy funciona, pede uma conexão comigo lá no LinkedIn, me manda uma mensagem, eu demoro às vezes para responder sim, porque tem um volume bem grande, mas eu sempre respondo, tá? Demoro, mas eu respondo, vai ser um prazerzaço conhecer cada um de vocês. Eu amo conhecer cada pessoa da comunidade, são muitas questões que atravessam, né, cada um de nós, e eu amo essa individualidade, amo, enfim, trazer um pouquinho desses detalhes da nossa rotina, da
da rotina de vocês para dentro de casa também, é que é sempre tudo muito dinâmico, então para nós é sempre valioso esse tempo. Luan, muito obrigada pelo tempo, eu amei trazer esses conteúdos, como eu falei, eu amo o que eu faço, eu amo falar sobre carreira, estou muito atravessada pelo design desde ali de 2020, e é uma área que realmente sou muito apaixonada, gosto muito de trocar ideia, de compartilhar conteúdo, fazer muitas conexões. Contem comigo sempre que vocês precisarem, especialmente você, Luan, sempre que precisar. Tu é uma pessoa muito gente boa, um profissional incrível, uma das grandes pessoas que eu adorei conhecer nesse universo. Conte sempre comigo. Pô, obrigado, Gi. Não sei nem como agradecer os elogios aí, valeu. Eu que agradeço por você ter aceito já, trocou ideia com a gente lá no Semiose, agora trocou ideia com a gente aqui no Papo de UX, sempre pronta aí a colaborar também com a comunidade. Eu acho que isso é muito legal, você que vem de outra área, se inseriu no meio do universo de design e tá contribuindo com a gente. Eu acho que isso é legal, né? Ver como outras áreas contribuem com a gente, assim como a gente contribui com outras áreas. Eu acho que essa troca é muito saudável e só faz todo mundo crescer e a nossa disciplina também crescer cada vez mais. Obrigado de verdade. Valeu aí por ter participado novamente. Lembrando a galera que a gente tem o link do e-book das 10 heurísticas de Nilson, que você pode clicar no link que está disponível aqui nesse episódio. E para quem quiser assistir a entrevista, o bate-papo que eu tive com o David Art lá com a Gi, também lá no Semiose, joga lá no YouTube. Também tem outras dicas diferentes que a Gi trouxe muito legais lá também. Então você pode ir lá no YouTube, coloca lá Semiose Podcast, Gisele Menezes, você vai conseguir encontrar esse episódio que tá super legal por lá também. E se você quiser ouvir outras pessoas aqui, pode me indicar pessoas, temas que você gostaria de ouvir aqui no Papo de UX, que vai ser um prazer ouvir a sua opinião e trazer outras pessoas aqui também que você iria indicar pra gente trocar uma ideia super incrível por aqui. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.